dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Tudo certo. E aí, como é que essa semana te tratou? Semana foi emocionante, Todas são, deveras né? emocionante. Todas são, mas eu acho que a gente tem que fazer depois um top semanas emocionantes, né? Top, Verdade. Mas vai ser não difícil sei, isso, cara. Vai ser difícil, top porque... plot, top plot Sabe o que twists que do. é? Eu acho que o roteirista do Brasil, ele tem uma cabeça de seriado. Sabe seriado americano? Que tem, tipo, toda semana tem um episódio, aí tem sempre um cliffhanger no final, porque aí mantém a audiência engajada pra semana seguinte. É tipo isso. Não, só pode ser, mas assim, o cara tá muito criativo, né? O cara tá muito Tá super. criativo, porque assim, relatório de PL, Xandão, multa, meu Deus do céu. Essa semana foi tensa, mas tivemos outros acontecimentos que também foram emocionantes, não é mesmo? Eu vou te falar que a Copa do Mundo me deu até um senso de normalidade. Eu achei tão legal aquilo. No momento do jogo, especificamente, quando o jogo estava começando, porque é aquela coisa, né? Você fica assim, eu nem ligo tanto pra Copa. Na verdade, eu ligo zero pra futebol. Mas na Copa do Mundo sempre, né, você assiste, né? Tem aquela coisa, aquele evento que junta pessoas e tal. Cara, eu achei tão bacana aquilo. Eu falei, gente, sei lá, parece que é a primeira vez que a gente tá falando sobre amenidades, sabe? Me deu uma vibe meio Big Brother. Sabe quando tá rolando Big Brother, que as pessoas falam sobre Big Brother na hora do almoço? Então, eu senti um Exato. pouco isso, só que com a Copa do Mundo, sabe? Olha, estamos aqui falando de Argentina que perdeu e depois ganhou, né? Tipo, putz, tá dando zebras. Cara, achei muito bacana isso. Deu um senso de normalidade, apesar do que eu acho super esquisito Copa em novembro, né? Eu não sei, é uma associação que pra mim ainda é muito estranha. Esse negócio de Copa em novembro, coisa esquisita, aí tem panetone. Eu não sei, eu acho que a galera ainda cadê o cachorro quente, sabe? Tipo, assistir Copa comendo panetone, meio esquisito, né? Enfim, Ah, não, aqui em casa acho não tem. que. A gente ainda não entrou. Eu tô vendo a sua casa muito fofa, Ai, super já, ó, já decorada para o Natal, com sua árvore cara, natural. minha Você árvore está de natural. parabéns. Aqui em casa a gente nem começou ainda a fazer isso. A gente só, mas a gente normalmente só faz em dezembro mesmo, né? Não, pois é, mas assim, eu tô achando meio esquisito. Eu acho que a galera ainda não entrou totalmente, porque geralmente, né, na Copa tem aquela vibe do cachorro quente, né, de você decorar a casa dos amigos e tal. Então eu acho que ainda falta. Ainda falta. Ainda não tô vendo a galera mobilizada. Mas É, você acha que. É que eu tô tentando lembrar como é que foi a última Copa. Porque assim, eu acho que a coisa das festas na rua, da rua pintada, ainda rolou na última Copa? Porque isso pra rolou, pelo mim. menos. Mas eu acho que foi menor, né? Não, para mim rolou assim, É, 2018 eu morava em Curitiba ainda, né? Eu acho que para mim a principal diferença, as duas últimas Copas, 2014 e 2018, eu estava em Curitiba, né? Eu morava em Curitiba. Então essa é a minha primeira Copa no Rio desde 2010. É, e não sei, lá teve uma vibe de decoração. Eu acho que também o que afeta muito é a questão da pandemia, sabe? verdade, verdade, verdade. Porque eu acho que muito do agito da Copa era em ambiente de trabalho. Da galera sair do almoço e emendar alguma coisa, ou ver os jogos nas televisões no trabalho. Pelo menos no meu trabalho, sempre tinha um bando de televisão espalhada transmitindo o jogo. Você saía direto com a galera do trabalho para assistir alguma partida. Sim. Ou Principalmente aquilo. quando eram aqueles. A Copa acontecia num país que, sei lá, pegava o horário do almoço, assim, ou um horário. É, Porque assim, quando era um horário, tipo, sei lá, por exemplo, como a gente tem agora, 4 da tarde, né? Cara, 4 da tarde, tudo bem. As empresas que são mais rígidas, que tem uma questão de cronograma, às vezes vão fazer, olha, você sai pro jogo e não volta, né? é. Agora, um jogo que é 1 da tarde, né? A galera que tem que estar no expediente, que realmente, agora de home office, o que inclusive na verdade foi quase que foi meio que um acordo velado entre as pessoas do tipo assim, não, mas beleza, no dia do, óbvio, quem pode trabalhar de home office, né? No dia do jogo é home office, né?
pra todo mundo ficar em casa, né? É, Assistir não. com a família, com amigos. Eu acho que o negócio do home office, eu acho que quebrou um pouco a vibe, assim, de reunião, sabe? Eu acho que movimentava, não só pela questão do trabalho em si, mas de muito. Pô, você tá trabalhando no centro da cidade, você sai, você já marca com os colegas num barzinho no centro mesmo Sim. para você assistir um jogo, ou já sai direto para algum agito. Se você tá em casa, eu acho que rola uma preguicinha, assim, né? De você marcar alguma coisa. Eu acho que o pessoal acaba. Se não chama o pessoal para ver em casa, eu acho que não sei. Eu não tô vendo muita disponibilidade da galera de marcar lugar fora, reservar e tal, enfim. Ah, isso eu E acho que perde não as também. Eu vou assistir, por exemplo, o jogo da próxima sexta. Eu vou assistir na casa de uns amigos, mas é isso. É tipo, são 3 casais de amigos que vão assistir juntos. 4 casais de amigos, na verdade, que vão assistir juntos. Não é tipo assim, vamos para um bar assistir, sabe? É, pois é. Acho É. que perde a espontaneidade, sabe, assim, um pouco. Tem que ser mais. Verdade, verdade. Você assistiu como? Assistiu. Eu fui com amigos aqui perto de casa, a gente foi num pub, assistimos nesse Ah, mas pub. você ainda fez um rolê. Eu gosto, cara, eu gosto muito de Copa do Mundo, assim. Eu não, independente de Brasil, assim, eu não sou Brasil fã. Tem um tempo já que eu não torço pro Brasil. Me xinguem, me julguem, caguei. Eu não, não torço. Não torço, não merece minha torcida. É legal se ganhar, Eita. assim, mas se não ganhar também, tanto faz. Não é o meu, não tá no meu primeiro lugar de torcida, mas eu gosto muito de futebol e gosto muito de Copa do Mundo, assim. Então, eu gosto, assim, eu assisto principais jogos independente de ser Ah, você Brasil. assiste jogos, isso que eu ia te perguntar agora. Você assiste então jogos que nem são do Brasil, né? Você acompanha a Jogos Copa. que não são do Brasil. Muito Acompanho a bom. E me Copa, tira uma dúvida, nesse pub que você foi de camisa da seleção? Não fui, gente, não dá. Primeiro que eu não tenho a camisa da seleção, não estou, já tive, não estou no momento com camisa da seleção, e não compraria. Inclusive, eu comprei uma camisa de uma outra seleção. Eita! De que país você comprou? Então, em breve eu posso postar alguma. Então tá bom. Venho com a camisa. Já vi que é polêmica. Já vi que é É polêmico, polêmica. é polêmico. Já vi que é Mas polêmica. Fala a verdade, Patrícia, você comprou uma camisa da Argentina. Você tem cara de que comprou uma camisa da Argentina. quem sabe? Só pela polêmica. Eu queria comprar uma de Portugal. É... Vamos lá, disclaimer. Eu morei na Argentina, né? Ah lá! Caraca, acertei! Depois você posta. Vamos lá. Cara, eu também não consegui usar, não. Assim, eu tenho uma camisa. Eu desci porque aqui em casa eu faço um esquema de as camisas... As roupas que eu não uso muito, então, tipo assim, as roupas de inverno, por exemplo, no verão, como o armário é relativamente pequeno, elas vão hibernar no topo do armário, ficam guardadas. E assim, a camisa canarinho, ela estava guardada há 4 anos, assim, pelo menos, né? Porque eu não queria nem olhar pra cara dela. Porque antigamente ela até ficava no armário, assim, mas eu falei, não, vou botar essa porra aqui dentro, porque eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu nunca mais vou usar essa camisa na minha vida, né? Por conta do ranço. E aí, a minha filha, na creche, eles deram umas camisas pequenininhas, super bonitinhas, né? E aí, tipo, falaram no dia do jogo, se puder vir, é legal porque a gente vai fazer uma foto, uma coisa assim. E eu tive muito cuidado na escolha da creche. A creche, ela eu lembro que eu entrava nos sites e eu falava assim, vamos entrar na proposta pedagógica da creche. Tem a palavra Paulo Freire, eu juro pra você, eu fazia um Google Search, eu botava assim, Paulo Freire. Tem escrito Paulo Freire aqui, vamos ver. Legal. Né? E aí ela botou a camisa, ela ficou tão bonitinha na camisa que aí eu peguei a camisa da seleção e eu tirei uma foto com ela, mas depois eu tirei a camisa da seleção e guardei. Eu falei, não, é só pra fazer essa foto. Porque daí, quando passar o ranço, né, eu vou olhar e vou achar bonitinho, sabe? Eu falei assim, cara... Olha, pra ela. Não, pra ela depois, ver uns anos depois, né? Não, eu acho que a gente... Eu tô otimista que a gente consegue resgatar. Então, não, eu acho que sim, eu acho que sim.
Mas eu acho que. É que pra mim também, eu nunca gostei muito da camisa amarela, não. As camisas que eu tive da A- a- Copa, elas eram azuis. sim, Já não, eram. e tem, Já eu sempre gostei mais da precisava. azul. É que essa eu ganhei e ela é canarinho. E tem uma camisa preta, super bonita esse ano. Não sei se você já viu, a Nike fez uma camisa preta da seleção. Tá bem bonita. Tá Tá bem bem bonita bonita. mesmo. Apesar de eu falar assim, gente, é o que? É tipo luto pelo Brasil? O terceiro uniforme? Preto. Qualquer semelhança Vai não é deixar mera quieto. coincidência. Mas e o jogo, cara? Nos falou outra coisa, né? E eu achei até E interessante, porque deu uma abafada no assunto política, né? Toda a questão do menino Ney e do Richarlison deu um pouco uma mais ou abafada, né? menos, né? Eu acho que mais ou menos. Eu acho Ah, que não fala. abafou. Eu acho que não abafou. Eu acho que mudou o viés. Né? Mudou o viés. Sim, Porque. porque entrou uma questão política ali no Neymar. Total. Mas assim, Total. eu acho que, beleza, teve essa discussão. Não, de fato, o que eu quis dizer que abafou foi tipo assim. Não se falou mais tanto das pessoas na rua, não se falou tanto. Porque teve ainda uma evolução lá que deixou. A multa deixou de ser para coligação e passou a ser só pro partido do Só, é, Valdemar. Né? sim. Teve algumas evoluçõezinhas assim que eu acho que quem não acompanha tanto o noticiário político, já não acompanhava tanto, e vem fazendo esse phase out, digamos assim, né, desde o pós-eleições vai acompanhando cada vez menos, a Copa deu uma abafada, nesse sentido que eu quis dizer uma abafada, mas toda a Deu questão do Neymar foi... uma abafada, mas assim, eu acho que mudou o viés, porque muito do que a galera. Das pessoas que eu conheço, né? Provavelmente você também. Tinham um ranço em relação à seleção, não só pela camisa, mas pelo Neymar, Sim. né? Um pessoal que não que tem uma reticência em torcer pela seleção porque o Neymar acaba representando a seleção e é uma coisa que o Brasil tem mesmo, né? Desde sempre, de aquela coisa de colocar o craque da Copa, né? Então toda a Copa tem uma estrelinha que é péssimo, eu sempre achei péssimo, porque assim, o cara se estribucha e acontece alguma coisa com o cara, já era, né? A seleção perde todo o vigor, perde toda a autoestima, e aí você não sabe muito bem o que vai acontecer com o time nos próximos jogos sem aquela pessoa. Porque o time dá uma desconcentrada de uma maneira que degringola e você não sabe muito bem se vai contar com a seleção ou não. Então, tem esse ranço já com o Neymar e a questão política do Neymar, né? Que ele falou que se fizesse gol ia dedicar ao Bolsonaro, e toda a polêmica dele de sonegação de imposto, e toda a polêmica dele em relação à vacina, em relação ao apoio explícito dele em relação ao Bolsonaro. Então, que gerou um ranço muito grande das pessoas em relação à seleção, né? E aí, não, e aí já acho que o pessoal já foi assistir ao jogo com essa carga de camisa, canarinho, mas mais o ranço Neymar, né? Mais o fator Neymar, né? Então, Eu acho, na verdade, mas eu acho curioso, porque sim, na minha bolha eu vi muito isso, mas eu fiquei pensando muito sobre. Eu não sei se você viu na Globo ou você viu no YouTube do Casimiro. eu vi na Globo e Mas você estava outros num jogos. pub, você não estava escutando bem a transmissão, provavelmente. Não tava tão perto não de Então, ouvir. teve um momento, eu não lembro se foi no começo, no meio do jogo, no intervalo, que o Galvão Bueno fala do tipo que o Brasil inteiro tá torcendo por você, Neymar, que todo mundo no Brasil te ama. E eu fiquei na dúvida, eu falei assim, gente, será que o Galvão será que o Galvão está forçando a barra? Ou será que o Galvão vive numa realidade paralela mesmo? Eu Sabe? acho que eu Porque acho pode ter que sido uma coisa intencional para dar uma forçada de barra, né, nessa coisa do Neymar, porque eu falei, gente, não tá todo. Cara, muita gente no Brasil não ama o Neymar. O que não quer dizer assim, vamos lá, eu acho que ninguém questiona que ele joga bem futebol, né? Mas assim, não amam a pessoa Neymar e tinha toda uma polêmica, como você está falando. Muita gente que eu conheço discutindo se ou não usar a camisa da seleção, não, né, e se ou não torcer
pro Neymar ou pra seleção, sabe? Tipo assim, eu confesso que eu tô torcendo pro Brasil ganhar, mas, cara, eu tenho que. Se eu vou olhar pro Neymar, o Neymar vai fazer o 22 do Bolsonaro, cara, não sei como é que isso vai bater, né? Eu acho que assim, nesse sentido, acho que teve dois fatores, né? O fator as pessoas foram assistir o jogo já pensando muito na questão Neymar. Isso que você falou, eu acho que o Galvão historicamente força muito a barra com o craque da Copa, né? O Galvão, ele joga uma áurea Não, maior assim, do que... é que o meu ponto foi a frase, sabe? Ele não tá, ele mandando uma, tipo assim, não, porque o Brasil inteiro está torcendo por você. Eu falei, será que ele tá... Eu não quero usar a palavra alienado pra uma pessoa como o Galvão Bueno, mas assim, será que a bolha dele Não, acho que realmente tem isso? Ou será que ele tá propositalmente falando um negócio aqui pra, tipo, dar uma forçada, sabe? Eu acho que ambos. Eu acho que o Galvão tem um distanciamento, há um distanciamento, não social necessariamente, mas um distanciamento da questão. Certamente tem um distanciamento social, porque o Galvão Bueno deve ser bilionário, sei lá, qual dinheiro do Galvão Bueno. Eu não tenho mansão em Mônaco, né? Mas um distanciamento da questão dele ver a paixão do esporte mesmo, dele viver tão intensamente a paixão do esporte, dele viver tão intensamente a torcida e a expectativa da Copa, ele está tão imerso naquele universo da Copa, que ele, de repente, fica um pouco apartado da intensidade dessas críticas, né? Não que ele não saiba que elas não existem, mas da intensidade. E aí eu acho importante frisar que foi muito importante a questão do gol ser não só não ser do Neymar, né? Não só não ser do Neymar, como ser do Richarlison, né? Sim. Que é diametralmente oposto ao Neymar na posição dele política fora de campo, né? Então, Richarlison apoiou vacina, pediu para as pessoas se vacinarem, fez campanha. Ele tem vários projetos sociais, ele é um cara super engajado socialmente, né? Fora de campo e com uma visão política oposta ao do Neymar. Sim. Então, eu acho que o gol, não só não sendo do Neymar, mas sendo justamente do Richarlison e sendo que o segundo gol foi aquele segundo gol, cara. Lindo, né? Olha, aquilo ali parecia gol de sei lá, aquele gol que você vê, não sei, em jogo de videogame, sabe? Que os caras falam, então... Gente, lindíssimo. E aí eu acho curioso, porque assim, falando, teve um ponto que você destacou, de fato, né, essa personificação, o brasileiro gosta muito, não só no futebol, mas tem essa coisa do herói, né, de personificar numa pessoa especificamente, e nessa seleção, porque eu acho o seguinte, existem casos e casos, sabe? Eu acho que existem times, porque isso não acontece também só na seleção brasileira, né, mas o Brasil faz isso meio que pra tudo, né, a própria... Na política, então, acontece muito, né? Para o bem e para o mal. A própria história do Bolsonaro, eu lembro que eu falava muito, tipo assim, gente, a gente deveria estar discutindo Arthur Lira, a gente deveria estar discutindo outras questões aqui, não é só o Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, ok, mas assim, e o Bolsonaro, ele de fato é um personagem bizarro, mas não é só sobre ele, né? E a coisa da seleção, essa seleção particularmente, tem muito talento, né? É uma seleção que você vê, assim, os reservas, e eu não acompanho muito futebol, mas, assim, pelos nomes, sabe? Pelo que eu vejo ali, tipo assim, cara, é uma seleção que tá muito forte, né? Então, assim, nem é o caso tanto de você ter essa coisa tão personificada, né? Mas eu acho o seguinte, você tava falando do Richarlison, e eu vi muita gente discutindo na internet essa semana a coisa indo contra a galera que estava criticando o Neymar, ou dizendo que nossa, o resultado não poderia ter sido melhor, porque justamente pelo que você falou, né, não foi do Neymar, não estou falando aqui nem na lesão do Neymar, mas falando da questão dos gols não terem sido dele, né,
e aí uma galera brigando na internet falando assim, vocês não deviam politizar o futebol. E eu acho curioso porque, por exemplo, você falou do Richarlison. Cara, o Richarlison, por mais que a gente saiba em quem ele votou, eu não lembro, de novo, eu não acompanho futebol. E é óbvio saber em quem ele votou, né? Mas eu não lembro dele declarar um apoio, assim, como o Neymar fez, né? Porque, na verdade, quem politizou a coisa... E aí, mais do que declarar o apoio, é tipo assim, eu vou comemorar um gol e vou mandar pra você. Ou seja, eu vou pegar metade do Brasil, porque fosse o Bolsonaro ganhando ou fosse o Lula ganhando, seria uma eleição apertada. E vou fazer uma afronta, né? Porque, assim, basicamente, sabe? Então, e aí eu vi muita gente falando, quem politizou o futebol foi o Neymar. E o Neymar agora que arque com as consequências do que ele fez, né? Ninguém estava sabendo qual era o voto do Neymar, ninguém perguntou pro Neymar qual era o voto dele. Ele que declarou. Eu acho que sabendo qual era o voto do Neymar, todos estavam, né? Porque até eu que não acompanho futebol sabia qual era o voto do Neymar, mas tudo bem, eu entendi seu ponto. Carry on. Ele oficializou uma coisa que todo mundo já sabia, já achava, já imaginava. Ele oficializou porque você pode muito bem, vários esportistas, né, se abstêm de declarar voto. Você acha que a pessoa tem uma tendência ali pelo comportamento, por uma série de fatores, mas a pessoa não declara, prefere deixar de lado. Ele não, ele declarou, ele fez uma afronta, né? Ele foi debochado diversas vezes em relação a várias coisas, né? Então, ele politizou a questão, né? E eu acho muito, muito distópico a pessoa imaginar que futebol e política andam separados. E eu acho que a Copa do Catar já exemplifica isso, deixa isso muito bem, muito explícito, Total. né? Na verdade, assim, as Copas, historicamente, foram demonstrações políticas por diversas vezes, né? Principalmente na época da ditadura, a Copa de 78, a questão da seleção argentina e várias Copas no período ditatorial aqui, onde tiveram regimes autoritários na América do Sul. Isso foi muito explícito. Então, a Copa, ela é usada como ferramenta, como instrumento de alguns países fazerem manifestações, porque é uma oportunidade meio que única de algumas pessoas, de alguns grupos estarem em foco, né? Então, se a Copa não fosse no Catar, por exemplo, ninguém estaria discutindo a questão das mulheres serem proibidas de entrarem em estádio, dos gays serem perseguidos, né? As seleções não poderem usar roupa, né, abraçadeira, enfim, a questão da FIFA, né? Eu tenho polêmica, a gente pode fazer um episódio só de polêmicas futebolísticas esportivas, porque a FIFA, a CBF... Eu já falei sobre isso, gente. A Patrícia sugeriu isso. Eu falei, Patrícia, você vai ter que me dar muito tempo para me preparar. Claro que a gente, né, no noticiário geral você acompanha os escândalos da FIFA, as polêmicas da FIFA, né? Mas assim, futebol eu sou uma negação. Eu sou uma negação no campo e fora dele. Então eu falei, ou a gente tem que chamar um convidado, ou você tem que dar um tempo para me preparar para essa conversa. Mas é verdade. É indecente. É muito doido, né? Quando você para pensar, porque é um pouco do que você está falando. Gente, esses eventos globais, eles sempre foram palco para reivindicações, para posicionamentos políticos, entendeu? É que a gente talvez vivesse, enfim, não vivesse esse clima político que a gente vive hoje em relação a certas questões, mas assim, e eu até falei aqui, o Neymar politizou o futebol, né, falando da questão que ele prometeu comemorar o gol pro Bolsonaro, mas o meu ponto é muito mais na questão de que, ele que politizou, então não reclame agora da discussão estar sendo em cima de política, né, e dois, do fato de isso ser uma afronta a boa parte da população que o admira, né, que torce por ele, que o admira, e aí, tipo assim, você precisa fazer isso, assim, sabe?
Mas aí eu acho que a gente vai chegar e falar um pouco do Neymar, né? Especificamente do Neymar. E não sobre o ponto, que eu tô querendo dizer, não é sobre o ponto de você estar tendo uma discussão política em cima de futebol, entendeu? E do que o futebol representa. Até só aproveitar só fazer um adendo, que essa questão, você falou um negócio importante, questão do momento, né? Do momento que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu um momento político que coincida também até na questão de timing mesmo, né? As eleições serem bem a Copa cair bem no período eleitoral. Logo depois da eleição, verdade. Gente, se a Copa tivesse sido em junho, talvez isso não tivesse tão misturado. Agora está muito pautado. Mas porque isso é uma visão muito brasileira. Então, porque a gente nunca viveu um momento em que casasse as duas coisas, e o brasileiro ele tem a mania de achar que política é uma coisa feia. É uma coisa suja, que é uma coisa que não se mistura, que é uma coisa que não se fala, que é uma coisa que não se aborda. Então é uma coisa muito brasileira. Porque lá fora, na Europa, principalmente, misturar futebol e política é uma coisa muito comum. É uma coisa muito normal. É uma coisa muito normal você falar de política, discutir política, conversar sobre política e você se manifestar politicamente através do esporte. Então, esse preconceito que o brasileiro tem em relação à política e misturar as coisas é uma coisa muito nossa. Então, só fazer esse... Mas eu acho que essa mania... E, na verdade, assim, quando eu falei que a gente não viveu, foi até num sentido um pouco mais pragmático mesmo. Tipo, a gente que tem hoje 30 a 45 anos, né? Assim, porque eu não dá pra gente analisar como é que a galera estava se sentindo, por exemplo, na época da ditadura, entendeu? Então, assim, tem N questões aí. Eu acho que o clima político existia. O meu ponto é mais um pouco sobre esse, talvez, do tipo, na história, digamos assim, recente, das Copas que eu me lembro bem, de 94 pra cá, né? O debate político não tá tão quente. Era um pouco nesse sentido. Não tinha tanta polêmica política, né, aqui no Brasil. E eu acho que o que você falou dessa mania que, na verdade, assim, historicamente, e a gente já debateu sobre isso, acho que é até uma pauta interessante para um dia, a política no Brasil ela é corrupta desde que chegou o primeiro barco português aqui. Né? Assim, se você para pensar, e os noticiários bateram nisso durante décadas e décadas e décadas e décadas. Então, assim, eu acho que tem um trabalho, não é tipo assim, o brasileiro acha que política é uma coisa suja. Porra, o brasileiro, desde que nasce, escuta que política é uma coisa suja. Sabe? As pessoas têm uma coisa de que entrar pra política é tipo... mas se você vai entrar pra política, você tem que fazer o jogo da corrupção. Eu lembro que eu escutava muito isso alguns anos atrás, né? Do tipo... Isso é um preconceito que, na minha opinião, é muito errado, assim. Mas é porque o meu ponto... É claro que ele é errado. Mas ele é construído, né? Ele é construído historicamente, não só pela mídia, mas assim, dentro de casa, sabe? É uma sensação de descrença muito grande sobre o que deveria, na verdade, é a forma de você fazer grandes mudanças coletivas na humanidade, né? Eu estava tendo muito um debate com uma amiga minha essa semana, na verdade na semana retrasada, sobre a COP27 e a questão ambiental. E ela é super, assim, ela tem ela adotou uma série de mudanças na vida dela para diminuir o impacto, né, a pegada carbônica dela. E assim, bem extremas até, assim, para a maioria das pessoas, sabe? Mas ela mesma fala, cara, eu sou muito preocupada com isso. E assim, a única solução é legislativa. Isso precisa virar lei e isso precisa ser impactar todo mundo. E aí depois a gente educa. Ela deu um exemplo que eu achei muito bom. Ela falou, é tipo cinto de segurança. Primeiro você bota uma lei que todo mundo tem que usar. E aí depois você educa todo mundo da importância de você usar o cinto para você não morrer. Porque se você for esperar educar todo mundo para que sem uma lei as pessoas passem a usar cinto de segurança, já deu ruim, né? Cinto de segurança, cigarro. Pois é, e aí assim, é isso, gente. E como é que você faz uma mudança legislativa? No Congresso. Você muda uma lei, você passa uma lei, você conscientiza, e aí você trabalha em cima, né? Mas vamos voltar.
Saímos um Voltar. pouco, vamos voltar a falar do Menino Menino Ney. Ney. A minha questão com o Menino Ney, e aí assim, de novo, vou contar causos. Eu tenho um lado sadomasoquista que eu gosto de sofrer, e aí eu fico lendo comentários na internet. E cara, às vezes eu passo 10, 15 minutos lendo conversas de gente que eu não conheço e eu não entro na conversa. Eu só fico lendo, Eu também. É vendo o que as maravilhoso. pessoas estão trocando. É uma experiência antropológica. É uma experiência antropológica, eu falo isso também, é uma experiência social. E aí teve uma thread, um fio, que eu li essa semana, que me pegou muito, que era um cara falando que é um absurdo a galera do Brasil que está criticando o Neymar, que o Neymar é um ídolo e o Brasil não sabe tratar, não merece um ídolo do tamanho do Neymar. E aí ele falava assim, imagina se o Messi e o Cristiano Ronaldo iriam ser tratados assim na Argentina e em Portugal. E aí Iriam ser tratados muito pior, na verdade, porque as pessoas têm uma consciência do que deve ser um ídolo, né? Eu acho que não são maltratados não, tá? O Messi e o Neymar... O Messi Não, eu tô falando, e o... se eles tivessem uma postura Nossa! Tá. Eu falei, pô... Não, nossa, imagina. Eu não consigo nem imaginar esse cenário. Mas é isso, eu falei assim... E aí, óbvio que o cara era rebatido imediatamente, mas na hora que eu li, e aí tinha todo o fio... Cara, jura que você tá querendo comparar o Neymar com o Messi e o Cristiano Ronaldo fora dos campos? Não tem e aí eu tô falando aqui, fora dos campos. Assim, beleza, uma coisa é o futebol. Mas, e cada vez mais eu acredito nisso, tá? Eu não escuto mais, por exemplo, música do Eric Clapton, que era um artista que eu gostava muito. Mas eu não quero dar palco pro Eric Clapton por toda a postura dele anti-vacina e as atrocidades que ele falou durante a pandemia. E assim, gente, o comportamento fora de campo e os posicionamentos e o cuidado que esses três homens exercem, inclusive perante uma grande parte da sociedade, né, da sociedade brasileira, portuguesa e argentina que o admiram, e global, porque né, a gente está falando aqui de pessoas né, que são admiradas em todo o mundo, é completamente diferente. E aí, na verdade, o que eu fiquei pensando é o seguinte, não é o Brasil que não tem noção do ídolo que o Neymar é. O Neymar é que não tem postura pro tamanho da responsabilidade que ele tem como ídolo de tanta gente no mundo inteiro, sabe? Se ele soubesse o que ele representa para tanta gente... Eu acho que ele sabe. Eu acho que é pior ainda, né? Eu acho que é pior, porque ele sabe e não tá nem aí. Entendeu? Então, assim, ele não tem... E aí, isso aí é sintomático da sociedade mesmo, entendeu? Da bolha em que as pessoas vivem, né? De não ter uma consciência coletiva. E ele é só uma pessoa dessas milhares de pessoas que não tem uma consciência do que é a coletividade, entendeu? Então, é um cara egoísta, né? É um cara que não tem uma postura séria. É um menino, né? É um menino Ney, não é um adulto Ney. Já tá no apelido, né? Já tá no apelido. Então, assim, a gente não vê isso com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, porque eles não têm uma postura de um moleque, né? Fora de campo. E aí fica difícil você desassociar, porque, bom, eu não tenho filhos. Você tem uma filha. Eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse um filho... Eu não gostaria que meu filho se espelhasse num ídolo como o Neymar. Eu apresentaria outros ídolos. Porque isso. assim, não, tudo bem, mas aí o Neymar joga bola pra caramba, não sei o quê. Tá bom, tem outros tantos que jogam bola pra caramba, entendeu? Que merecem a minha atenção. E que merecem a atenção dos meus filhos, porque a criança, o adolescente, ele vai lá... E aí vai começar a seguir, mas é só, o cara é um craque dentro de campo, e aí o que importa é o que ele faz em campo, tal. Se a gente estivesse falando de 20 anos atrás, eu poderia até concordar. Hoje em dia, não dá para concordar. Por quê? Você pega um adolescente aí de 13, 14 anos,
que é fã do Neymar em campo, né? O que é a primeira coisa que o cara vai fazer? Seguir o Neymar nas redes sociais. Então vai seguir o Neymar no Twitter, vai seguir o Neymar no Instagram, vai seguir o Neymar não sei aonde. E aí o cara só posta bobeira, entendeu? Bobeira para dizer o mínimo, né? Porque assim, aí o adolescente vai pesquisar sobre o Neymar, vai acompanhar o Neymar e querer se espelhar no que o Neymar faz, porque vira um ídolo, né? E assim, a gente na nossa micro bolha, né, de pessoas conscientes e educadas e que tem uma instrução, que tem acesso à informação, a gente tem o contraponto e do que é certo, do que é errado, do que é limítrofe, do que não é. Mas muita gente, eu não estou falando de classe social, não estou falando de classe social, nem de dinheiro, nem de status financeiro, não estou falando disso, mas muitas pessoas são alienadas ao ponto de não ver o outro lado e realmente se deixar influenciar pela pessoa, entendeu? E você vê isso, adolescente com astros da música, com atrizes e atores, né? Então, assim, se você não vai querer que o teu filho... Né, tanta gente que fala aí que não quer que o filho escute funk porque as letras são horrorosas, e aí não vamos deixar ouvir funk porque é um bando de marginal, ou de isso, ou de aquilo. As pessoas falam muito isso, né? Tem muito esse estigma do Que já é uma sertanejo. leitura preconceituosa pra caramba, né? Exato. Então, assim, se as pessoas falam isso e não querem que o filho siga a Anitta, né, ou siga a Pablo, né, porque se você seguir a Pablo, você vai virar gay, né? Se você seguir a Anitta, você vai virar puta. E, enfim, porque é isso que as pessoas pensam. Então, eu acho que seria minimamente adequado você também não seguir o Neymar, porque no Neymar não é um estigma, são fatos, né? São fatos. Porque, assim, a Pablo ou a Anitta são conjunturas, são ideias que as pessoas inventam a respeito dessas pessoas. O Neymar não, o Neymar ou preconceitos, né? Ou preconceitos, né? Porque assim, beleza, a Anitta, putz, fica com um monte de gente, tá, e qual o problema? O Neymar também, só que a Anitta é mulher. Aí joga-se em cima dela o estigma de tipo... O meu ponto é o seguinte, que da Anitta e da Pablo são preconceitos que as pessoas têm com as pessoas, né? São preconceitos. São estigmas que colocaram nessas pessoas, rótulos que colocaram nessas pessoas. No Neymar, não. No Neymar, o próprio Neymar verbaliza coisas que são muito negativas, né? De vacina, de apoiar um presidente que fala um bando de bobagem, né? De fazer arminha com a mão, de sonegar imposto. Gente, desculpa, se eu sonegar imposto, se você sonegar imposto, a gente não vai estar na Copa do Catar passeando, entendeu? Vai ter um ônibus da polícia, da Receita Federal. Então, assim, vou ter os meus imóveis, vou ter as minhas coisas sequestradas pela Receita Federal. Não vou estar não vou estar como ídolo na Copa do Mundo. Então, assim, eu acho muito negativo, assim. Acho que a gente pode escolher nossos ídolos e acho que a gente merece ídolos melhores, merece quebrar preconceitos, né? Então... só pegando um parênteses, pessoa do comentário aleatório que eu achei na internet, não é o Bolsonaro que... O Bolsonaro... Ih, gente, olha isso. Não é o Neymar que não merece o Brasil. O Brasil que não merece Neymar e merece ídolos melhores. Porque quando você falou a coisa do se espelhar e o paralelo com música, eu falei, cara, é muito isso, entendeu? Quando uma criança olha para um ídolo desses, ela não olha, tipo assim, não é essa coisa do mas ele joga bem e dane-se o resto. E eu questiono se deveria ser isso mesmo, tá? Mas mesmo assim, não faz essa leitura. Eu só acho muito curioso, porque assim, a mesma pessoa que vira e fala assim, não deixa eu ouvir funk porque é só putaria. Na hora que vem um negócio... Não, mas ficam analisando aí o Neymar fora de campo. Ué. Então,
né? É hipocrisia. Então, assim, Enfim. esse foi o meu ponto, é hipocrisia. Então, você não deixa um filho ouvir um funk porque olha a postura dessa pessoa, mas o sonegador de imposto pode. Qual é a, né? É. É no mínimo duvidoso o critério, enfim. E aí não é ladrão, né? O termo não é ladrão. Ninguém nunca Não chama de é. ladrão, né? Olha, Porque eu sonegar já imposto não é ser ladrão. Mas aí tem essa história também, que aí é outro rolê. Mas de fato, para muita gente no Brasil não é, porque na verdade o imposto é que é o roubo. Eu já ouvi essa frase, tá? O se o imposto presidente, é o Estado te roubando. se Mas o próprio você, Bolsonaro falou que é legal e que ele vai sonega e sonega mesmo, e o que ele puder sonegar, ele vai continuar sonegando, então não, realmente e eu não acho tem. curioso, eu acho muito doido, porque assim, os caras falam em sonegar, né? Os caras não falam em tipo assim, porque uma coisa é você falar o seguinte, não, pô, eu tava entendendo com o meu contador, porque sei lá, eu tenho uma empresa, e eu tava entendendo pra mim se é melhor eu abrir, sei lá, uma limitada ou abrir uma, acho que é Ereli que chama, que tem uma outra Velho. categoria, uma Ereli, ou não sei o que lá, porque eu quero entender como é que eu pago menos imposto, o que é melhor para mim do ponto de vista de tributário. Isso é uma Não, questão. não, Sonegar imposto é outra. é outra coisa. E é bonito, né? É bonito você colocar como sonegar imposto, né? Porque fica essa sonegar imposto. Na prática, você está tirando o dinheiro do governo, que o governo colocaria para a sociedade de volta, né? Porque que é o imposto? O que é imposto que a gente paga? Né? A gente paga o imposto para ter aquilo revertido em ações sociais. Né? E, sim, e muito se engana, aqui disclaimer, quem acha que o Brasil tem as maiores cargas tributárias do mundo. Isso não é verdade, tá? Tem países que têm muito mais, enfim, isso é uma outra questão. A questão é a alocação. Né? Então fica difícil você questionar certo tipo de coisa se o país, se pessoas bem instruídas, pessoas bem educadas escolhem, né, comprar a camisa do Neymar. Eu espero que na próxima Copa as pessoas comprem mais camisas do Richarlison. É. Não, é muito doido. Eu nunca tive. Na verdade, eu sempre gostei de customizar a camisa com o meu nome. Eu também, acho bem mais Eu legal. acho bem mais legal. E essa camisa que eu tenho canarinho, ela é customizada com o número 18, que é um número que eu gosto, entendeu? É tipo um número da sorte. É tipo assim, as pessoas, Porra, ah, que por que bom que é que o não é número 17, 18? cara. Hã? Que bom que não é Porra, 17, hein? imagina, cara. Não, aí eu acho que eu tinha jogado fora a Olha camisa. o azar, olha o azar. Aí eu Imagina. acho que. Não, mas eu botei 18 e as pessoas não entendem. Eu já fui muito questionado quando eu usei a camisa. Tipo assim, cara, por que o número 18? Por que o número 10? Por que, enfim. Mas cara. Tomara, cara, tomara, porque você me deixou agora, minha filha é pequena. Eu não quero que minha filha tenha um Neymar como ídolo, não. Melhor não, né? Melhor não. E tanto jogador legal, cara. Esse aqui é também o ponto, entendeu? A questão não é. A questão é de você colocar o foco na pessoa certa, né? Tem tanto jogador Ah, tão bom, tanta gente legal, sabe? Que pode subir o status, né? O cara joga muito bem, realmente joga muito bem. O cara é, pô, uma estrela. O cara é muito bom tecnicamente. O cara é muito bom tecnicamente. Mas mas no teu infelizmente é só trabalho, isso. é o trabalho dele, entendeu? E assim, você vai no teu trabalho, quem é que você vai colocar como diretor da tua empresa? Vai colocar o cara, né, enfim, que trabalha bem, mas que você sabe que é corrupto? Ou mesmo um cara que. E você tocou até num ponto interessante, né? Porque quanto mais você sobe na cadeia, na hierarquia, né, de uma organização, você vai ficando menos técnico na verdade e vai sendo uma pessoa mais com perfil de gestão, com perfil de É, estratégia. eu acho que Aplica-se uma visão holística ali, né? eu acho que Que. inclusive isso que você falou acaba entrando muito também na própria questão do Neymar, né? Que Sim. ele acaba vivendo mais de publicidade e propaganda, né, do que efetivamente do futebol em si. Porque a polêmica da última Copa e dessa Copa também é a quantidade de vezes que ele fica rolando em campo, né? Que ele fica mais deitado. Cara, eu pesquisei, eu quis fazer um postzinho no Instagram no outro dia. Se você bota Neymar naquela pesquisa do Instagram que aparecem uns GIFs, Aham. aparecem uns dois ou três dele rolando, é um loop infinito dele caindo. Exato, então assim, né? Que ídolo é esse aí, né? Se você coloca pra buscar um GIF, aparece o cara rolando ao invés do cara fazendo um voleio. Pô, pelo amor de Deus, sabe? É isso, gente. Precisamos de ídolos melhores. E agora vamos ver como vai ficar, né?
Porque a última notícia que eu soube é que talvez ele não volte nem na segunda fase, né? Primeira fase com certeza não. Vamos ver como é que vai ser. E eu espero muito que não aconteça o que você falou da seleção desanimar, sabe? Mas eu acho que não tem tanto. Não, acho que não. Não sei. Eu também não sei eles como grupo, como recebem toda essa questão polêmica que está acontecendo, sabe? Eu acho que foi um bom momento para ele se lesionar, digamos, se é que existe um bom momento para alguém se lesionar. Mas, assim, óbvio, não quero que ele Sim. Mas eu acho que Não, eu é entendi o que você muito quis dizer. melhor para a seleção como grupo ele sair no momento agora do que ele sair numas quartas de final, entendeu? Porque aí desestabiliza totalmente o time e aí ele não tem tempo de trabalhar o psicológico até né, a semifinal e final. Então, eu acho que a expectativa dele talvez não participar nesse momento agora é bom para a autoestima do time, entendeu? Do time já trabalhar a autoestima e saber que talvez não possa contar com o Neymar. Então, desde agora, já ir jogando por si só, já vão ter aí alguns jogos dessa fase para fazer sem o Neymar, já vão treinar enfim, a interação em campo num cenário de Copa sem o Neymar. Então, eu acho que para a autoestima do time é muito positivo. E aí, se o Neymar vier, que é um cara que tecnicamente performa, né, realmente, e for agregar na próxima fase, legal. Mas se não, a equipe vai estar preparada para tocar o barco sem ele e tá ótimo. É isso. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Que venha o Hexa, ou não, porque afinal de contas o Brasil tem mais que se preocupar com outras coisas e vamos voltar a falar delas no próximo episódio. Temos outras coisas para se preocupar, tem que arrumar a casa, né? Tem muita coisa para se preocupar, tem muita coisa para se preocupar. Não que não possa, né? É claro, a gente pode querer se preocupar com as outras coisas com o Hexa na mão, né? Tomara que sim, esperamos que sim, mas se não for também, né? Se não for também é só futebol, gente. Mentira. Se eu falar só futebol, vou receber pedradas. Será que pauta do próximo episódio a gente já fala de ministros? Tcharam! Talvez. Quem sabe? Enfim. Beijo, Patrícia. Até semana que vem. Gente, até. Tchau, tchau.